Eu sou seu pai. Vingadores! Por que está tão sério? Eu voltarei. Não! Eu sou o Básico. Eu sou o rei do mundo! Avante. Contra o Alt Nerd Podcast. Fala galera, tá começando mais um episódio do Control Alt Nerd Podcast, o seu podcast de cultura pop. Eu sou o Bruno e se você ouve a gente pelo Spotify, eu convido vocês a darem 5 estrelas pro nosso programa. Isso ajuda a gente a chegar em outras pessoas, em outros ouvintes. E se você não segue a gente no nosso Instagram, ele vai estar aqui na descrição do episódio também. Lá você consegue ver vários memes, notícias, dicas de filmes, de séries para você assistir. E lá você também sabe quando um episódio do podcast vai ser lançado. E lá você também consegue interagir com a gente. Então, todos os links vão estar aqui na descrição do episódio. E vamos pro episódio. Bom, vamos começar falando sobre o episódio 8. E ele se chama A Mão do Homem Morto. Esse episódio, a gente já começa ali vendo uma reunião meio casual da X-Corp. A gente começa vendo ele jogando pôquer. A gente vê essa interação mais família, sabe, da X-Corp. A gente vê o Ciclope falando que, Jean, não pode roubar porque ela é telepata. Então, a gente tem essa dinâmica bem no comecinho mesmo. E logo depois a gente tem a parte do retorno do Apocalipse, né? O Cable e a X-Force chega ali na X-Corp com o corpo do Apocalipse. E paralelo a isso a gente tem o Gambit, que é ressuscitado como um Cavaleiro da Morte. E ele aparece com um visual meio cinzentado, sabe? Parece muito aquele vilão do jogo do Spider-Man, Senhor Negativo, né? Ele tá meio semelhante ali, até os poderes também, né? E ele usa o poder dele pra atrair e seduzir a vampira, tentar fazer com que ela venha pro lado dele. E a gente também tem um momento que a gente vê o Ensabanur, lá na época do Antigo Egito, que ele foi enganado pela personagem chamada Kandra. Ele deu uma joia que parece ser uma joia da imortalidade. Parecia que ele amava ela, né? Mas ele acabou sendo traído e no presente, o Gambit, possuído ali pelo Apocalipse, na verdade, ele ressuscitado, né, como o Cavaleiro da Morte, ele faz um ritual no pântano lá de Nova Orleans e invoca a Kandra e mata ela para poder recuperar essa joia. Porque, para quem não sabe, essa Kandra, ela é meio que uma ancestral ali da Guilda dos Ladrões e dos Assassinos, na qual o Gambit fazia parte. E a gente vê nesse momento ali, entre uma coisa e outra, a gente vê quando o Gambit ele retorna para Nova Orleans, que ele vai lá no irmão dele, na ex-namorada dele, e meio que converte eles pro lado dele, usa o poder ali que o Apocalipse deu para ele. E eles invadem a nave dos X-Men, lutam contra eles, meio que sequestra a Vampira, sequestra o Noturno junto, para que ele possa fazer esse ritual e tal. Depois que ele faz isso, né,
a gente vê uma batalha mental dele, porque, por exemplo, o professor Xavier, ele tenta rastrear o Gambit mentalmente e ele fala que não consegue e tal, tem um problema ali. E uma coisa legal que eu achei, talvez seja uma referência, não sei. O Fera, ele reconstruiu o cérebro e ele batizou de Cérebra. E o capacete da Cérebra, ele lembra muito o capacete que o professor Xavier utiliza lá na saga de Krakoa, nos quadrinhos. Depois, se vocês pesquisarem, Charles Xavier, Krakoa, talvez apareça aí para vocês. O capacete, ele é muito semelhante. Não sei se as próximas temporadas de X-Men 97 possa adaptar esse arco dos quadrinhos, que é um arco bem recente, não sei. Mas, enfim, eu fiquei com essa referência aí. Depois, quando os X-Men e a X-Force não, e o X-Corp encontram o Gambit, que eles vão lutar no pântano, e o Xavier tem meio que uma batalha psíquica com o Gambit, mas ele é meio que derrotado, porque o Apocalipse ainda tá no corpo, na mente dele, né? E enquanto isso, Noturno, ele ganha muito destaque nas cenas ali de luta, de batalha, e eu acho que é porque eles já estavam preparando pro que iria vir mais à frente, que a gente já vai falar, que foi o último episódio do X-Men, né? E a gente tem um gancho pro final, né? O gancho pro próximo episódio, que o corpo do Gambit, ele recupera a cor humana dele, normal, depois desse combate psíquico do Xavier, e a vampira também usa o poder dela e faz com que ele volte ao normal, entre aspas, né? A X-Force rompe ali com os X-Men e se alia a X-Factor para tentar eliminar ali de vez o Apocalipse, porque o objetivo principal do Cable é matar o Apocalipse de qualquer jeito. E a gente vê que o Apocalipse está escondido ali na mente, no corpo do Gambit, e a gente vai ver isso pro próximo episódio. E agora falando do episódio 9, o último episódio da série, que é intitulado como A Sobrevivência do Mais Apto. E esse episódio, a gente já começa vendo que a X-Factor e o X-Men, eles se dividiram, né? E nesse episódio, a gente já começa com um ataque da X-Factor e da X-Force, que eles se juntaram ali no final do episódio 8, para ir atrás da X-Corp lá em Genosha. E o Cable, que ele tá focado na missão dele, que é matar o Apocalipse, ele desativa o sistema de defesa lá da X-Corp para eles poderem invadir a ilha e poder pegar o Cable, né? E ele tem uma luta legal ali com o Ciclope, ele luta com ele, mesmo tendo esse dilema de pai e filho e tal. E uma outra coisa que acontece, que é o mais importante desse episódio, quando o Cable ele vai dar um tiro final ali no Gambit, ele meio que liberta a consciência do Ensabanu dentro do Gambit. E surge ali uma forma mais híbrida, que você junta o visual do Gambit junto com o visual do Apocalipse. Ele parece estar maior, ele usa uma foice e tal, tem aquelas linhas aqui na boca igual o Apocalipse tem, e ele transforma vários heróis ali, vários X-Men, personagens nos seus cavaleiros. E enquanto isso, a vampira, ela busca uma solução de que ela, o Fera e o Noturno, eles vão até aquela nave lá do
do Apocalipse, que tá no fundo do oceano, e lá a vampira, ela negocia com o Celestial que deu os poderes pro Ensabanur virar o Apocalipse, e ela meio que vai se sacrificar para poder trazer o Gambit de volta. E ela canaliza ali os poderes para prender o Apocalipse nela, e ela ganha ali novos poderes. E pro final, assim, do episódio, a vampira, para que ela conseguisse libertar o Gambit, que ela fez um pacto, né, com o Celestial, ela ia dar a vida dela em troca. Só que aí a gente é surpreendido com o Noturno, porque o Noturno, ele fez um pacto também com esse Celestial, de que ele daria a vida dele. Então, ele faz meio que um pacto de fé em prol dos mutantes. Ele entrega a própria vida dele para salvar os mutantes, né? E ele diz que isso é um passo de fé dele. Ele é dado como morto, só que a gente não tem o corpo dele, né? Então, a gente pode dizer que pode ser que ele apareça futuramente aí em outras temporadas. Eu, sinceramente, fiquei meio decepcionado, porque ele é um dos meus X-Men favoritos, e ele morto assim sei lá, meio ruim, né? E a gente tem uma cena pós-créditos que acontece algumas coisas. Primeiro, teve alguns episódios atrás que eu falei sobre o Graydon Creed, que ele é filho da Mística, filho do Dentes de Sabre, e falei que ele morre, mas ele não morre, né? Eu falei errado. E a gente vê que nessa cena pós-créditos, ele virou, enfim, o presidente dos Estados Unidos. Aquela personagem, Val Cooper, ela tá ali analisando uns arquivos de mutantes perigosos, aí ela até vê ali a Mística, e uma coisa legal, mostra o nome dos atores, dos dubladores ali clássicos na ficha. Achei o easter egg bem bacana. E só que aí a gente tem a revelação de que ela é a Mística e não a Val Cooper, porque a Val Cooper, ela entra no escritório, vê ela mesma, ela, o que tá acontecendo? Aí a Mística vai dar um tiro nela e aparentemente mata ela, e vai assumir a forma da Val Cooper, que ela tá ali, vai ser auxiliar do presidente, que no caso é o filho dela, né, o filho da Mística, e a gente vai ver aí o que ela vai fazer, porque ela tá agindo ali como uma espiã. E algumas fotos vazadas, vídeos vazados aí da terceira temporada, a gente tem a Irmandade dos Mutantes agindo aí nessa temporada. Pode ser que ela, como Val Cooper, usa a Irmandade como se fosse uma equipe ali de, sei lá, de missão, alguma coisa assim relacionada ao governo. A gente vai ver isso mais na outra temporada, né? Na terceira temporada. E uma coisa, cara, que eu tenho de crítica nessa temporada, principalmente nos episódios 6 até o final, é que a gente teve muito filler, sabe? Filler no sentido de algumas coisas que não estavam no roteiro original e foi meio que substituídas, sabe? A gente tem algumas coisas que quebra ali a escala de poder dos mutantes e tal. Então, a gente vê como que o Apocalipse, ele tem um poder muito, muito grande, mas ele foi, subjugado sem ter um arco grande, sabe? No clímax ali da temporada. Eu achei isso muito, muito ruim. E uma coisa também, a saída do Bill DeMaio, que foi o showrunner da temporada
da primeira temporada, refletiu muito nesses episódios, cara. Esses episódios eu senti que eles foram muito picotados. Coisa ali que a gente ia ver da saga da Era do Apocalipse, a jornada do Wolverine, porque o Wolverine fica muito de escanteio. Eu sei que ele não é um dos protagonistas do X-Men, mas ele fica muito de escanteio. A Tempestade e o Ciclope também, muito mal aproveitados nessa temporada. O Ciclope, que é líder dos X-Men, a gente viu isso muito na primeira temporada e a gente não vê nada nessa segunda temporada. Ele foi muito mal aproveitado. A Tempestade também foi muito mal aproveitada. A gente vê... teve notícia que saiu que o plano do Bill DeMaio para essa segunda temporada era usar o vilão chamado Massacre, que ele é uma fusão do Charles Xavier com o Magneto, e a gente não vê isso. Eu acho que a gente veria, porque a gente tem a morte ali, né, entre aspas, do Magneto, acho que no terceiro ou quarto episódio, a gente tem a morte do Magneto, então era de se esperar que ele voltasse ainda nessa temporada, e conforme o roteiro vazado original, era para isso acontecer, e ele vinha como vilão Massacre. Ele é um dos vilões mais poderosos dos X-Men, e isso não aconteceu. E eu acredito que o showrunner dessa temporada agora, né, que eu não sei exatamente, mas parece que ele só foi creditado nesse último episódio. Então, todas as coisas que iriam acontecer durante essa temporada, ele foi mexendo para que caísse nesse último episódio que ele escreveu totalmente, que ele foi idealizado só por ele. E meio que ficou perdido, sabe? Ficou muita coisa picotada, porque ele teve que fazer isso para poder encaixar no final que ele planejou. E não foi uma coisa tão legal. A temporada, ela não é ruim, só que ela perde a qualidade. Você consegue perceber isso durante os episódios. Os primeiros episódios foram muito bons, só que teve uma resolução muito rápida, essa parte da viagem no tempo deles, coisa que eu acredito que iria acontecer durante a temporada inteira, mas aí ele teve que adiantar tudo isso para poder encaixar no final que ele planejou, né? Um ponto positivo, né, que é o gancho para terceira temporada, que é essa coisa aí mais familiar da Mística. Talvez ela envolva o Dente de Sabre nisso, vai ter ali essa trama. Só que eu acho que essa trama de personagens que são inimigos de mutantes só porque tem preconceito, eu acho que esse tipo de vilão para os X-Men é muito genérico, porque é uma coisa que acontece diariamente na vida deles. E essa falta de um vilão poderoso para enfrentar eles, eu acho que meio que quebra um pouco da expectativa. A gente tem que ver isso durante a próxima temporada, que vai estrear ano que vem, e talvez durante os vazamentos aí a gente vai saber de alguma coisa relacionada à trama, mas eu acho que essa temporada ela foi mais fraca que a primeira. A primeira para mim foi excelente, e essa segunda caiu um pouco em qualidade por conta disso, mas a animação ainda continua muito boa, o uso dos poderes continua muito bom, né? E eu creio que a próxima temporada pode surpreender a gente. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos capítulos, beleza? Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do Contra o Alt Nerd. E lembrando também, se você ouve a gente pelo Spotify, eu convido vocês a darem 5 estrelas. Isso ajuda a gente a chegar em outras pessoas, em outros ouvintes. E comenta lá também o que você achou do episódio, quais temas você sugere para os próximos episódios. Interage com a gente lá no Spotify, isso vai ser bem legal. E se você também não segue a gente no nosso Instagram, eu convido vocês a seguirem. Ele vai estar aqui também na descrição do episódio. Lá você vai poder ver dicas de séries e filmes, você vai ter notícias sobre a cultura pop, você
vai ver memes, você pode interagir com a gente lá e lá você vai ser muito bem-vindo. Então segue a gente, todos os links vão estar aqui na descrição do episódio, falou? E até o próximo episódio, valeu! Editado por Bruno Godoy.